graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. Seja bem-vindo, você está aqui conosco nesta tarde, mais uma tarde maravilhosa, onde nós vamos meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Agradeço a Deus desde já a presença de todos os irmãos. Também queria pedir desculpa pela mudança do horário, porque hoje foi mais um pouquinho complicado e aí a gente teve que pedir aos irmãos para começar um pouquinho mais tarde, tá bom? Mas mesmo assim tem sido bastante abençoador, ricamente abençoador termos os irmãos nesta tarde com a gente para estudar um pouquinho a palavra de Deus, né? Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 4. Seja bem-vindo, Madison, o irmão Ionildo, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus esteja abençoando vocês. Seja bem-vinda, irmã Winnie, que Deus abençoe também. Então nós temos agora já um número já bom de irmãos já conosco aqui, escutando um pouco a palavra de Deus, meditando. Então hoje nós vamos para o nosso quarto encontro, né? Estudarmos aqui a palavra de Deus. Nesse quarto encontro nós vamos estar trabalhando exatamente o capítulo 4, né? Cada capítulo sendo meditado, cada capítulo sendo meditado dentro de um dia, né? E a gente faz questão de terminar o capítulo dentro do dia. Seja bem-vindo, irmão Otávio, Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela sua presença, a graça e a paz, amém, meu irmão? Seja bem-vindo. Então cada dia nós vamos estamos estudando um capítulo, né, para a gente poder entender. Marcos capítulo 4, tá certo? Então nós vamos estudando cada dia um capítulo desse, para a gente poder entender a palavra de Deus. Irmã Ana Paula, seja bem-vinda, Deus lhe abençoe, graças a Deus você está conosco, né? Deus vai abençoando a sua vida e vamos entender e compreender a palavra de Deus. Capítulo 4 de Marcos, mais uma vez eu vou fazer aquele pedido, seja bem-vindo, irmã Diana, Deus lhe abençoe. Irmã Isa, seja bem-vinda, irmã Isa, Deus lhe abençoe. Então nós estamos já com um númerozinho já aqui dos irmãos já aqui presente conosco. Seja bem-vindo a todos que a gente está falando, irmã Isa Tuani, né? Nome bonito. Seja bem-vindo. Graças a Deus. Então nós vamos estudar mais um dia, nós vamos estudar mais um capítulo, né, da palavra de Deus. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus pela sua imensa bondade e a sua misericórdia pelos seus filhos, tá bom? Então vamos estar meditando a palavra de Deus nesta tarde, pedindo que Deus abra o nosso entendimento e o nosso coração. Pai santo e maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer pela tua presença em nossas vidas e te pedimos a tua santa e bendita compreensão nesta tarde maravilhosa e que possamos sair daqui, Senhor, edificados. Instrui-nos segundo os teus conhecimentos e que tudo que venhamos fazer seja conforme a tua segurança e a tua vontade. Amém. Amém. Então, meus amados irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês. Começar essa instrução de hoje, esse discipulado de hoje, fazendo um comentário com os irmãos acerca dos anos do ministério de Jesus, tá bom? Jesus teve 3 anos de ministério, tá certo? É muito bom que a gente compreenda isso. Jesus teve 3 anos de ministério. Se você puder anotar em algum lugar, seria muito bom. O primeiro ano de ministério de Jesus é chamado ano da preparação, tá certo? Então é bom que você entenda até onde vai esse ano da preparação. Seja bem-vinda, irmã Patrícia Souza, tá? É muito bom que você entenda quando começa esse ano de preparação, quando termina. O ano da preparação é o ano em que o Senhor Jesus Cristo é batizado. Presta atenção nisso. Então Jesus tem 3 anos de ministério. O primeiro ano é o ano da preparação. Então termina, ele começa com o batismo de Jesus, ele vai buscar os discípulos, vai chamando os discípulos, vai trazendo aqueles discípulos para próximo dele. Esse ano é chamado de ano de preparação, tá certo? Primeiro ano. Depois, o Senhor Jesus Cristo tem um segundo ano chamado ano de popularidade, tá certo? Popularidade.
Então Jesus tem um segundo ano, que é o ano da popularidade. É quando o nome do Senhor Jesus Cristo se estende por todo o mundo daquela época. Todo mundo antigo passa a conhecer Jesus. Gente vem de todos os lugares em busca de encontrar Jesus. Então, o primeiro ano é preparação, o segundo ano é ano da popularidade. E o terceiro ano de ministério de Jesus é o ministério da paixão. Talvez agora vocês vão entender quando a pessoa diz assim, ó, paixão de Cristo, né? A paixão de Cristo é o ano do sofrimento. Então, eu queria que vocês observassem que nós estamos exatamente no ano da popularidade de Jesus. Jesus já alcançou um número muito grande. Seja bem-vindo, Francisco, tá? Deus lhe abençoe. Então, nós estamos no ano da preparação do Senhor Jesus, né? Então, nós estamos no ano, ou ano da popularidade, perdoe-me. É um ano que Jesus agora começa, já está popular. Então, é importante que você compreenda esses anos de ministério do Senhor Jesus Cristo para você poder enquadrar o que fazem. Mais uma vez eu vou repetir. O ano da preparação, tá certo? Então o primeiro ano é o ano da preparação, o segundo ano é o ano da popularidade e o terceiro ano é o ano chamado ano da paixão, do sofrimento. Então, paixão de Cristo. Quando você olha, você vê falando da paixão de Cristo, você vai estar vendo falar exatamente desse ano chamado ano da popularidade, ano da paixão, do sofrimento, tá bom? Então vamos começar o nosso estudo de hoje falando exatamente sobre a primeira parábola. Já oramos e vamos entender uma outra coisa que é interessante que você entenda dentro desse estudo. Parábola, se você tiver com um caderno, anote, parábolas. O que são as parábolas? As parábolas é uma forma, a gente diz assim, parábola é uma mentira, uma história, o que é? Parábola é uma forma de você dizer a verdade, só que você não vai falar expressamente ela, você vai falar a verdade e vai deixar as pessoas interpretando. Então, parábola é uma forma de revelar algo e, ao mesmo tempo, é uma forma de você esconder algo. Então, Jesus tinha um propósito no ensino da parábola. Preste bem atenção. Quando você vê alguém dizendo assim, eu leio a palavra de Deus, mas eu não entendo nada, eu já fico, quando eu vejo a pessoa falando isso, e ela diz, eu leio e não entendo nada, é porque eu já sei que ela não tem o Espírito Santo de Deus, porque a parábola, a palavra de Deus, e ele quando fala por intermédio de parábola, ele faz com que ele esconda aquela parábola de alguém e revele a outro. Revela quem? Isso que nós vamos precisar entender hoje, para a gente poder sair daqui mais edificados no ensino. Então vamos ler a parábola. A primeira parábola é a parábola é a parábola do semeador. Ela vai do 1 ao 20, tá? E aí a gente nem precisa ler todo, porque a gente já pode entender essa parábola daqui. Jesus vai contar uma parábola para os seus discípulos, dizendo que o semeador saiu a semear, tá certo? E esse semeador, quando saiu a semear, ele saiu jogando umas sementes, e uma caiu à beira do caminho, a outra caiu entre os espinhos, entre as pedras, e a outra caiu entre os espinhos, e por último caiu em terra boa. Então ele colocou 4 espécies de solos, 4 espécies de terra, 4 espécies de... E ele conta essa parábola. Vamos ver, ele vai dizer assim, eu vou até ler. Outra vez começou a ensinar junto ao mar, tá? Ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra, junto do mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábola. Aquilo que eu disse, ele ensina por parábola para esconder de alguém. E lhes dizia, na sua doutrina, ouve que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao mar, e vieram as aves do céu e a comeram. E caiu outra sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha
terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se porque não tinha raiz e secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em terra boa e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30 e outro 60 e o outro 100. São linguagens, talvez você esteja ouvindo essa passagem, linguagem diferente, né? Você está lendo, mas talvez não seja a mesma linguagem da que eu estou lendo aqui, tá certo? E disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, e quando, agora, aqui é que está a chave dessa parábola, no verso 20, e no verso 10. E quando os seus discípulos, né, achou-se só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. Aí vamos voltar novamente uma explicação que é muito importante para a igreja aqui poder entender. Jesus fala por intermédio de parábolas, mas essas parábolas que Jesus fala, ele vai encontrar, essa parábola vai encontrar ressonância em quem? Nos seus discípulos. Mas ele fala isso em presença de quem? Ele fala isso na presença da multidão. Então, aquilo que nós já temos trabalhado aqui com os amados, é a ideia, e você precisa entender isso, essa ideia, é de que Jesus Cristo, ele vai estar trabalhando em grande sintonia com quem? Com os seus discípulos. Então, os discípulos de Jesus, esses que vão estar recebendo a maior parte das orientações espirituais que são necessárias. São esses que vão estar sendo enriquecidos pela palavra de Deus. Então, são os discípulos que são, de fato, os que vão ter curiosidade acerca dessa parábola. Então, no verso 10, ele diz: e quando achou sócio, quando estava junto dele com os 12, interrogaram acerca da parábola. Então, veja bem, ó, deixa eu dizer um negócio para você. Muitas vezes, a pessoa, ela ouve a parábola, seja bem-vinda, minha irmã Angélica, ela ouve a parábola, mas ela não compreende essa parábola com tanto entendimento e com tanta eficácia. E essa parábola ela vai entrar de forma aprofundada nos discípulos. Veja que é uma coisa interessante. A multidão vai ouvir, mas não vai ter essa oportunidade de questionar. E aí, um ensinamento, Mários, para você. Quando é que esse momento de profundidade vai acontecer? Quando nós vamos buscar, curiosamente, vamos estar interrogando o Senhor Jesus. Senhor Jesus, o que o Senhor quer dizer com essa parábola? O que o Senhor quer falar com essa palavra aqui? Aí a gente começa a entender e aí vai buscar. Então, a explicação que Jesus dá, ele vai dar diretamente a quem? Aos seus discípulos. Ele vai passar essa explicação para os seus discípulos. Então por isso que toda vez que nós tivermos dúvidas, a primeira pessoa que nós devemos buscar a resposta das nossas dúvidas é para Jesus. Senhor, me explique, traduza, coloque no meu coração o entendimento dessa parábola, para mim poder entender o que o Senhor realmente quer dizer, entendeu? Então essas dúvidas da parábola, ela é algo que os discípulos vão ter e eles vão buscar essa resposta, tá certo? Aí Jesus Cristo vai explicar a parábola para eles. Aí há uma matemática que a gente precisa entender nessa explicação do Senhor Jesus. Jesus tem matemática também, tá? A gente precisa entender essa matemática espiritual. Qual é a matemática espiritual aqui que eu queria que vocês entendessem? 25% daqueles que ouvem a palavra de Deus, que nós agora dizemos que é a nossa palavra, esses 25% dessas pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas de fato, elas se convertem. Então a gente tem 100% de pessoas que a gente vai estar pregando a palavra de Deus para elas, mas elas não vão estar todas recebendo. E nós não sabemos, que nós falamos no estudo passado, nós não sabemos quem são as pessoas que vão se converter. Então, são 4 tipos de corações que o Senhor Jesus Cristo vai falar aqui. E aí, esses 4, num desses corações, a palavra de Deus vai encontrar a terra sólida, a terra boa. E ali ela vai germinar a palavra, e a palavra vai fazer com que essa pessoa se converta e coloque sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir
Vamos ouvir aqui a explicação. E ele lhe disse, a vós quem? Os discípulos. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão fora, todas essas coisas se diz por parábola. Então, se você tiver dúvida da parábola, Deus vai te colocar essa palavra na tua boca, no teu entendimento. Por isso que nós temos, de fato, essa compreensão. Porque Deus vai estar trazendo à nossa mente essa parábola. Deus vai estar trazendo para nós esse entendimento, tá certo? Então ele vai dizer assim, ó, para que venha e vejam, e não para eles, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se converta e lhes sejam perdoados os pecados. Então Jesus está falando para outras pessoas, para nós não. Para nós ela já vai fazer sentido. E disse, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendeis todas as parábolas? O que semeia a palavra, ele vai dizer, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vendo logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então, esses aqui são aquela primeira terra. A palavra chega até eles, eles não entendem a palavra e vão e aí ela chega até a entrar no coração, mas não fixa, porque a terra, Satanás vendo a semente, que é a representação das aves, vai lá e come. Então não deixa entrar no coração. Esse aqui, a palavra de Deus, nem chegou a entrar no coração. Interessante isso aqui. E aí ele diz assim, e os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás, tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre os pedregais, né? As quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, né? Tem isso aqui, o cara recebe a palavra com grande prazer, mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporães. Depois, sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, são aquelas pessoas que abandonam o ministério por causa das dificuldades, por causa das lutas, né? Por causa das situações. Então eles largam a palavra. E as outras são as que recebem a semente, entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutíferos. Esse daqui é aquele que não dá primazia para o reino de Deus, ele dá primazia para as outras coisas. Então, aí as outras coisas vão tomando o tempo dele e acabam sufocando e não deixam crescer, e aí acaba morrendo. E disse, vem porventura, e por fim, né, o 20, e estas são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e a outro a 100. Eu vou dar como exemplo para vocês. Tu planta um grãozinho de milho, não é? Aí quando esse milho nasce, ele dá 5 espigas, mas cada espiga tem quantos grãos lá? São novas sementes que vão produzir, que vão crescer. É interessante assim a gente olhar para o reino de Deus, é o mesmo significado. Nós aceitamos Jesus, tem pessoas que vão ganhar para Jesus muito mais do que a gente está anunciando e está pregando, mas nossa missão é preparar tanto esses que vão, nós somos discípulos, temos que preparar pessoas dentro da palavra de Deus para que elas vão e dê fruto, que elas cheguem a dar fruto. Então é por isso que você é chamado para dar fruto, tá bom? Deixa eu ver algumas perguntas. E as pessoas que não têm a boa terra para receber a semente, não tem jeito mais. Rapaz, aí, Madison, boa pergunta. Deixa eu ver se tem uma outra pergunta aqui que eu olhei aqui, eu não sei se foi essa mesmo. Madison, é o seguinte, a palavra de Deus, ela é impressionante para a gente entender e compreender.
é que, assim, o que eu quero te dizer? Jesus Cristo, ele é Deus, vamos esquecer aqui, assim, Jesus Cristo, Deus, ele já faz uma escolha natural, que é ele que escolhe as pessoas. Nós temos grande dificuldade de entender que nós somos chamados por Deus, e outras palavras, nós somos predestinados. Deus fez cada um daqui na terra, uns para ser seus e outros para não ser. E é por isso que uns vão cair nas terras que não vão produzir semente. A terra boa é aquele coração que foi feito por Deus. E Deus fez essa terra exatamente para receber a sua palavra. Eu sei que é uma palavra difícil de entendimento e as pessoas têm dificuldade de entender a soberania de Deus, tá? Temos que achar uma brecha para plantar a semente? Não, nós não temos que achar brecha nenhuma para plantar a semente, amados. Nós vamos ter que plantar a semente, lançar a semente. Quem vai germinar é a semente que vai germinar. Então tem pessoas que a gente prega a palavra de Deus para elas, é interessante essa tua pergunta, e a gente prega a palavra de Deus para ela, e elas, na verdade, elas não aceitam o Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vai pregando, a gente vê a dureza no coração, a gente acha que aquela pessoa não vai aceitar, que aquela pessoa vai se converter, mas acaba muitas vezes a pessoa aceitando Jesus no decorrer, porque a palavra de Deus ela vai fazendo um efeito gradativamente na vida da pessoa. Eu ouço hoje você me falando de Jesus, amanhã eu ouço o irmão Otávio me falando de Jesus, depois da manhã o irmão Carlos me falando de Jesus, depois da manhã a irmã Angélica vem e fala de Jesus, aí depois da manhã vem outra pessoa e me fala de Jesus. Eu acabo aceitando o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho experiências assim, pessoas que eu trabalhei, passei o tempo todo pregando, mas elas foram se converter em outras igrejas. E assim também teve pessoas que foram treinadas por outras pessoas e veio cair nas minhas mãos para aceitar o Senhor Jesus Cristo. Então, essa missão da palavra, da pregação e da salvação, a pregação é nossa, mas a salvação vem por Jesus. É Ele que vai tocar no coração e é Ele que vai saber qual é que é a boa terra. Por isso nós temos que pregar a palavra de Deus. Temos que pregar indistintamente, temos que jogar a semente em todo tipo de terra, porque essas terras elas podem nascer ou não, germinar ou não a palavra de Deus. A segunda parábola, meu irmão, é a parábola da candeia, tá certo? E nós temos a parábola da candeia e nós temos muitas parábolas hoje, tá? Então vamos para a segunda parábola, senão a gente vai perder o tempo aqui. Mas a semente já estava jogada, né? Por isso, esse jogar a semente é lançar a palavra, amados. É pegar a palavra de Deus e levar a palavra de Deus. Se por exemplo, eu nunca ouvi a palavra de Deus, a semente foi lançada ou jogada, entendeu? Então, a palavra de Deus, ela tem que chegar até o meu coração para que eu possa entender. Do verso 21 ao 25, tá certo? Vamos lá. Do 21 ao 25, lemos essa parábola aqui, a parábola do 21 ao 25. E disse, é o vento, estou com o ventilador aqui hoje, o calor estava muito grande. E disse-lhe, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Disse, atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos ainda acrescentado a vós que ouvis. Porque o que tem se-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa parábola aqui está falando, tem umas duas parábolas em cima dela. A primeira parábola que está aqui é a da candeia, da luz. Não podemos colocar uma luz, esconder a luz. Nesse sentido, a luz somos nós, a palavra de Deus. Nós que estamos com a palavra, que temos a missão de anunciar a palavra de Deus. Então nós temos a missão de anunciar, levar essa palavra de Deus, e nós somos a luz. Então nós não somos, nós temos que estar num local para iluminar.
Então, por exemplo, lá no seu trabalho, irmão Otávio, você é a luz, e a luz não pode estar escondida. Quem está na escola, ele é a luz não pode ser escondida, a luz tem que estar no mais alto lugar para que as pessoas possam ver e possam ouvir. Não é dentro da igreja que a luz vai ficar, gente. A luz vai brilhar fora da igreja. A igreja, os 4 lugares, nós temos que brilhar lá fora. As pessoas que estão em nossa volta, que nos vê e que olham o nosso comportamento, que olham a nossa maneira de ser e que verifica que nós temos uma vida diferenciada, nós somos luz para ela. Então nós temos que ficar nesse local lá para iluminar e elas perceberem que a luz de Cristo está sobre nós. Então nós somos de fato essa luz. E a outra, a candeia que foi essa, e a outra parábola é com relação à forma que nós fazemos julgamento a alguém. Da mesma forma que nós julgamos os outros, nós seremos julgados. Então nós temos que ter muito cuidado ao fazermos julgamento das pessoas. Temos que ter muito cuidado em não termos a humildade de nos colocar no lugar da outra pessoa. Então nós fazemos muitas vezes, somos cruéis na hora de julgarmos alguém. Então ele está dizendo, da forma que nós medirmos, nós também seremos medidos. Então nós temos que ter o máximo cuidado para, na hora de julgar alguém, nós temos julgar como nós gostaríamos que fôssemos julgados. Se nós queremos ser juiz de alguém, nós temos que ser juiz de alguém como a gente queria que alguém fosse juiz de nós. Quer dizer, se a maneira que é muito comum as pessoas fazerem críticas das outras pessoas, mas quando elas são criticadas, elas se sentem profundamente irritadas, elas se sentem profundamente humilhadas. Por quê? Porque elas não aceitam o juízo que foi feito sobre elas. E Deus permite que esse juízo chegue até nós para que a gente possa entender que nós, ao julgarmos alguém, nós temos que julgar alguém, nos colocamos como medida, nos colocando como o padrão. Então, se eu olho, por exemplo, um problema na família do outro e eu começo a criticar aquela família, lembrar que eu vou ser julgado um dia da forma que eu estou julgando. Se eu olho um irmão que está em pecado e eu, desde ajudá-lo e de levar uma consciência maior, eu faço julgá-lo e não trazê-lo para essa consciência maior. O que vai acontecer? Quando eu estiver na mesma situação, também vou padecer da mesma forma. Isso não quer dizer que você não tem que avisar o irmão, porque eu não posso falar mais para o irmão, porque aí eu vou estar julgando. Não é esse entendimento. Muitas vezes a pessoa opta pelo caminho que ele quer, mas você tem que ter consciência dentro de você que você agiu da melhor forma para com aquele irmão. Amém? Esse é o entendimento. Deus lhe abençoe. Vamos para a parábola da semente. Vamos lá. É o verso 26. Me acompanhe, venha comigo. Verso 26. Vamos ver até onde vai. Do verso 26 ao 29. Amém? A parábola do verso 26 ao 29. E dizia: o reino de Deus é assim. É como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se lançasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Essa parábola é muito interessante, né? Aí, por isso que é bom você estudar cada um desses detalhes. Eu vou dar uma recomendação para você. Eu sei que talvez você está assistindo isso aqui devagarzinho, pedacinho, depois tira. Eu sei que tem irmãos que estão direto mesmo aqui. Me parece aqui que tem 8 pessoas que estão fixas e baixa para 6. Eu não sei se é o mesmo irmão que volta ou sai. E, né, eu digo assim, sei que já passou gente que já só deu uma olhadinha e tal. Mas o que eu quero dizer para você? Eu quero pedir que você depois dê uma olhada nesse estudo com calma, com a Bíblia mesmo, para você poder acompanhar todas as explicações que estão aqui, porque elas são de fato interessantes, meus irmãos.
Veja o que diz aqui, ó. O reino, o crescimento da semente, quem dá é Deus. Está entendendo? Ele dá um exemplo aqui, é como se você plantasse de dia, de noite, e sem você perceber, ela já frutificou. E é assim que Deus promove na vida daqueles que estão em nossa volta, tá certo? É assim que Deus age. Então nós pregamos a palavra, anunciamos a palavra, discipulamos, e a gente muitas vezes nem vê que Deus está promovendo o crescimento da pessoa. Quando a gente percebe, a gente verifica que Deus está promovendo o crescimento na vida daquelas pessoas, e glória a Deus por isso, porque Deus vai agindo na vida da pessoa e a gente vai percebendo o agir de Deus. Mas é interessante, é algo que é de Deus. Ó, por exemplo, tem pessoas que frutificam tão grandemente que a gente diz assim: poxa, esse irmão chegou outro dia, mas dentro da igreja se converteu outro dia, mas ele vai avançando, ele está... Existem pessoas que custam muito a produzir o fruto. Tem pessoas que vão produzir um fruto para produzir, demoram tanto, e aí muitas vezes a gente não entende por que ela está demorando tanto para produzir o fruto. E nós tem pessoas que o fruto eles desenvolvem rapidamente, eles são assim, envolvidos pelo poder de Deus, que rapidamente eles vão produzir o fruto. Mas é interessante que a gente não olhe essa que eu sou isso. Você não precisa fazer isso. E se você estiver fazendo desta forma, você está fazendo errado. Mas se você estiver fazendo porque é algo natural que está dentro de você, isso aí já é grandemente louvável. É natural porque está dentro de você esse sentimento. Então, se você tem, Deus está agindo assim: eu não quero holofotes, eu não quero honras, eu não quero nenhuma coisa sobre mim. O que eu quero mesmo é agradar meu Deus, tá? Isso não quer dizer, que as pessoas também têm uma visão muito equivocada, que a gente não pode e não deve incentivar os irmãos, dizer o que os irmãos estão sendo abençoados. Você vai ver na Bíblia, meu irmão, vários exemplos de palavra de Paulo dizendo: me chama fulano porque é útil, obrigado estou orando por você que é o cooperador da obra de Deus. Você imagina, ele numa igreja toda, ele cita alguns nomes, não cita o nome de todos. Então era porque tinha preferência? Não, nós precisamos estar no entendimento que nós somos servos de Deus e nos colocarmos na disposição do Senhor. E eu sou grato a Deus por aquelas pessoas que Deus tem colocado na vida EVA, na vida abundante, né? Aquelas pessoas que com disposição própria, com desejo próprio, se lançam sobre o depósito de Deus para o servir com alegria. E, amados, isso edifica muito a vida da igreja. Porque já imaginou se eu estivesse sozinho, sem pessoas para ajudar? Eu vou dar um exemplo bem aqui. Esse trabalho bem aqui, que nós estamos fazendo, ele é tão gratificante. Eu digo assim, eu vou dar um exemplo aqui, mas eu sei que eles não vão entender. Mas o irmão Ionildo e a irmã Isa, esse trabalho hoje, eu conheço esse trabalho de estar aqui na live, mas eu entendo que eles são instrumentos de Deus para a gente poder estar lançando as lives e tendo o momento do culto. Eu não sabia fazer, e eu sei que na igreja tem gente que sabia fazer e que sabe fazer e que não se dispõe, mas esses amados irmãos têm se disposto a isso. Isso eu louvo a Deus pela vida deles, né? Então são coisas que muitas vezes as pessoas acham assim: não, é porque estão valorizando demais. Não, meus irmãos, a gente tem que reconhecer a importância daqueles homens e daquelas mulheres que estão servindo dentro da igreja, entendeu? E a gente precisa reconhecer isso. Não, agora, eles não, vamos dizer assim, se eles estiverem fazendo para a sua própria honra e para seu próprio orgulho, eu sei que não é isso, e Deus é que sabe mais do que eu, eles estão fazendo isso para a sua própria condenação, né? Estão fazendo isso de modo errado e equivocado. Mas eu sinto que eles fazem isso por prazer, por ajudar, orientar. Diz assim, por exemplo, eu estou aqui lançando essa coisa ao vivo, o irmão Ionildo que me deu as orientações antes.
Pastor Leandro foi fazer o culto dele, aquele ao vivo lá conosco, graças a Deus, mas ele foi orientado pelo irmão Ionildo para como fazer, e aí ele lançou, e agora os cultos dele estão sendo feitos exatamente no Instagram também. Louvado seja o nome de Deus, porque Deus faz assim, capacita as pessoas para a sua obra. Então, em vez de me entristecer com o desenvolvimento do meu irmão, eu tenho que me alegrar com o crescimento dele. Eu tenho que me alegrar com o que Deus está fazendo na vida dele. E ao mesmo tempo, eu devo me buscar, me colocar na presença de Deus para crescer e me desenvolver. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos nesse sentido, tá bom? Vamos para a próxima parábola, do 30 ao 34. O grão de mostarda, do 30 ao 34, tá bom? Do 30 ao 34, amém? Ele diz assim, e dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Tá certo? No 32. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a parábola, segundo o que podiam compreender. E sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Está vendo aqui? Tudo declarava em particular aos seus discípulos, nesse momento de comunhão. Eu até acho interessante que nós estamos vivendo isso hoje aqui. Quem está aqui conosco, entendo que são os discípulos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo está conosco aqui. Tudo em particular. É por parábola, mas os discípulos que estão hoje de Jesus aqui, estão ouvindo em particular. Podem tirar suas dúvidas. Mas essa parábola aqui, ela é interessante. Ele fala que ela é a menor. A gente muitas vezes, quando a gente começa o ministério, por exemplo assim, a vida abundante. A vida abundante é Vida Abundante o nome dela. Aí você vê que assim, a vida abundante, ela começou, hoje nós já temos um númerozinho até razoável, quase 50, 60 pessoas na Vida Abundante, entre 50 e 60 pessoas junto com a gente. Mas a Vida Abundante começou com uma família. A ideia é que a semente é pequena. O reino de Deus ele vai começar aos poucos, mas ele vai crescer, vai expandir, chegando até nós. Começou com os 12 discípulos, depois foi para 70, depois para 120, de 120 para 5 mil, de 5 mil foi para um horror de gente, e hoje nós temos o reino de Deus, uma árvore que anina vários passarinhos, vários ramos, várias igrejas dentro. Aí olhar uma igreja que é implantada no mesmo bairro do nosso como uma inimiga nossa, mas sim olharmos como irmã em Cristo, irmãos em Cristo que estão pregando a palavra de Deus. Só que a gente vê muitas igrejas, ao ser implantadas, elas já olham para a gente com uma diferença, mas não é assim que deve existir. Na verdade, observe bem, existem diversos tipos de pessoas, e esses diversos tipos de pessoas vão se agregar e se congregar numa igreja. Existem igrejas que são de pessoas que gostam de muita zoada, por exemplo, a igreja batista, muita zoada demais não dá certo, mas em muitas igrejas e tal, aquela gritaria, aquele pula-pula, mas são igrejas do Senhor. Mas aquelas pessoas que estão naquelas
igrejas ali do Senhor, elas estão movidas pelo Espírito Santo de Deus, e elas estão movidas por um estilo que Deus assim faz. Existem pessoas que vão se enquadrar no nosso estilo de igreja. Existem pessoas que vão se enquadrar no estilo de igreja presbiteriano. Tem gente que vai se enquadrar no estilo de igreja pentecostal. Mas são irmãos em Cristo Jesus. Podem até, não sei, algumas igrejas, aí eu não vou citar nome aqui, mas em particular, porque isso aqui é uma live, mas algumas são seitas. Não são igrejas de Cristo Jesus, são seitas, e que a gente precisa ter o conhecimento para dirimir e discernir o que são seitas. Aquelas que contrariam textos bíblicos, aquelas que vão contra os preceitos bíblicos. Eu vou dar um entendimento aqui para você, aqui rapidinho, se eu posso citar. Nós temos a Assembleia de Deus e a Igreja Batista, tá? A Assembleia de Deus, ela crê no batismo do Espírito Santo, ok? E os batistas também crê no batismo do Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo, olha aí, ó, o batismo do Espírito Santo, ele existe para as duas igrejas. Só que a Igreja Batista, ela tem um modo de interpretar o batismo do Espírito Santo. A Assembleia de Deus tem um modo de interpretar o Espírito Santo, a Assembleia de Deus. Então a AD interpreta assim, tem que falar em línguas. Se você não falar em línguas, você não foi batizado pelo Espírito Santo. Já os batistas tradicionais, não, senhor. Nós não precisamos falar em línguas para ser batizados. Nós somos batizados quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Eu te pergunto, são divergências, não são? São divergências que existem entre essas duas igrejas. Mas no que essa divergência que tem, ela afasta a comunhão com Deus? Sem nada. É apenas um modo de interpretar como o Espírito Santo age. Agora imagine, eu digo assim, mas a Assembleia de Deus e a Batista, ambas crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aí você vai encontrar uma igreja aí que diga assim, não tem negócio de Filho nem do Espírito Santo, é só Deus Pai. Então, eu te pergunto, no que essa igreja contraria esse outro grupo? Então, esse outro grupo que a gente citou constitui-se uma seita, porque na verdade é Pai, Filho e Espírito Santo, e esses três constituem-se apenas um. Então, se eu tiver esse entendimento, vou começar a entender a parábola, as coisas de Deus. Então, nós como igreja precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus para a gente poder distinguir o que é uma seita do que não é uma seita, de que é uma igreja do que não é, distinguir o que é uma simples divergência de interpretação bíblica, que a gente observa muitas vezes. A pessoa interpreta de uma forma equivocada, apenas uma interpretação, pronto. Aí a gente tem um discernimento para entender esses itens aí. Então, tá bom, meus irmãos? Vamos lá. E a ideia dessa parábola é o seguinte: o reino vai começar pequenininho, mas ele vai crescer e vai expandir ao máximo que nós nem imaginávamos. Começou com 12, foi se expandindo. E a última coisa que tem lá é Jesus acalma a tempestade. No tempo, esse capítulo vem tanto atender a gente hoje, 35 ao 41. Né? Pastor Sebastião pregou isso aqui para a gente outro dia. Né? Aí a gente tem essa parábola aqui, essa passagem, que não é uma parábola. Ele diz, e naquele dia, sendo já tarde, disse, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? Aí ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos, né? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Então, para você ver isso aqui, essa parábola eu vou resumir da seguinte forma. Essa parábola ela vai ensinar a gente que o Senhor Jesus Cristo ele tem
um atributo divino que controla tudo, né, que está em sua volta. Ele controla a tempestade, ele controla o mar, ele controla as coisas que estão em nossa volta. Ele tem essa autoridade, né? Ele tem o poder de acalmar os seus discípulos, ele tem o poder de trabalhar ali a situação. Então você vê uma situação muito interessante. Você vê que ele vai dar uma ordem, né? Ele vai. O que nós temos aqui? Os elementos. É para você ver. Nós temos um grande temporal de vento, né? As ondas que estavam subindo de maneira que enchiam o barco, né? E estava tudo lá. E o que nós verificamos de ação? Jesus ordenando, dá ordens ao mar. Ele dá ordem a tudo que ele quiser. Deu ordem: acalma-te, cala-te, aquieta-te, né? E ele dá ordens. Ele tem essa autoridade de dar ordens ao vento, ao mar, expressar: acalma-te, cala-te, porque ele está cheio dessa autoridade. Então, agora tem uma lição aqui que é para nós: porque sois tão tímidos, né? Ainda não tendes fé, né? Essa expressão, porque sois tão tímidos e ainda não tendes fé, é aquela coisa assim: por que vocês não aplicam as coisas de Deus na vida de vocês, né? É claro que a gente vai ficar assim: será se eu tenho realmente? A gente fica na dúvida, né? Será se eu tenho essa autoridade? Agora sim, se a gente for com aquela arrogância e a prepotência de acharmos que temos essa autoridade, aí nós vamos ser humilhados. Mas quando a gente vai no entendimento de que essa autoridade está sobre Deus, e com essa autoridade eu posso acalmar o vento, acalmar a tempestade, dar segurança àqueles que estão em nossa volta. Eu acho muito interessante que muitas vezes nós estamos em situações que são bastante cuidadosas da nossa vida, e que muitas vezes a gente tem que passar segurança para aquelas pessoas que estão à nossa volta, né? Por exemplo, alguns estão passando por uma necessidade tão grande, a gente não pode chegar lá e colocando mais desespero sobre elas. O que nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus Cristo? Nós temos que, com ousadia, agir de forma cautelosa e com cuidado, e passar a confiança divina, a confiança em Deus, né? Eu acho que é Maria Ferreira. Seja bem-vinda, minha irmã, Deus te abençoe. Então a gente começar a entender a situação divina, a situação que Deus nos coloca, e nós, como servo de Deus, entendemos que temos essa autoridade de repelir e, em nome do Senhor Jesus, agir desta forma. Esta é a autoridade que Deus nos concede, tá bom? Então, meus amados irmãos, bem aqui a gente encerra, né? Você pode lançar as suas perguntas, os seus questionamentos, mas muito interessante. Só recapitulando aqui, as parábolas é o meio do Senhor Jesus Cristo conversar e expressar a sua verdade àquelas pessoas que ouvem, né, aquelas pessoas que estão em sua volta, e esconder essa verdade daqueles que não foram chamados. Então nós temos como saber quem foram chamados, por isso nós temos que buscar a presença de Deus. Outro detalhe da parábola, que é muito interessante a gente poder entender: a parábola, ela é um elo de questionamento daqueles que são de Cristo. Eu não consegui entender, vou para minha casa, no sono, no cansaço, eu vou pedir a Deus: Senhor, me explique essa parábola, o que o Senhor está querendo falar com esse texto para mim. Eu tenho como exemplo Daniel capítulo 9. Daniel, ele vai pedir para Deus e vai clamar ao Senhor algo impressionante. Daniel vai pedir a Deus que Deus revele a ele, né, a palavra, e vai ficar orando incessantemente, pedindo para Deus dar a interpretação dos sonhos, dar a visão de Daniel, pedindo de Ezequiel, pedindo de Jeremias, as interpretações do que Deus falou para Jeremias. Ele queria saber o que Deus realmente estava cumprindo ou não estava. Outro exemplo é Jacó. Jacó segura o anjo de tal maneira que Jacó disse: tu não vai sair daqui se tu não me abençoares. Então essa coisa é do servo de Deus, que busca e pede, se agarra a Deus, pedindo a Deus a manifestação do seu poder e da sua glória, entendeu? É mais ou menos assim. E as parábolas do reino, gente, o entendimento é que as parábolas, elas vêm
do reino. O reino é pequeno, começa pequeno, mas vai ficar essa imensidão que nós temos hoje. Pessoas de todos os tipos, todas as raças, todas as nações. Eu jamais poderia fazer parte do reino se não tivesse essa pregação feita por Paulo. Eu não poderia fazer parte do reino se não tivesse expandido o evangelho. Então, cada um vai dando a sua contribuição. Você pode dizer assim: eu não teria, estava no reino se não tivesse a vida abundante, porque Deus vai colocando as pessoas para estarem fazendo parte do reino pela sua obra. Quem de fato usa como instrumento é Deus que vai usar cada um. E aí eu quero dizer uma coisa para você: você foi chamado de um modo extraordinário por Deus para o servir, tá certo? Não é servir pastor, não é servir pastores, não é servir a ninguém, é servir a Cristo. Aqui nós, da Igreja Vida Abundante, somos todos servos de Deus. Eu sirvo a Deus, você também. E aí nós nos ajudamos um ao outro a permanecer firme. Eu preciso de você, você precisa de mim. Outro dia eu fiz um momento, estava meio entristecido, aí alguns irmãos conseguiram perceber a tristeza do meu coração. Aí me ligaram, me motivaram. Eu disse assim: rapaz, eu não sabia que meus irmãos, irmão Otávio, irmã Diana, irmã Diana e irmã Daíse, esses irmãos amavam o seu pastor, porque perceberam que o seu pastor estava ali abatido, né, precisando de um momento de aconchego. Então isso faz, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos um do outro e nós precisamos de todos nós, amém? Nenhuma pergunta? Eu agradeço a presença de todos que estão visitando a gente aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Já respondi todas as que foram formuladas pelo Madison, né? Graças a Deus, porque o nosso Deus é bom. Vamos orar, e aí eu vou orar por você, por todos que estão presentes. Pai santo e maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Senhor, venha estar fazendo com que a gente cresça e desenvolva o teu entendimento, que nós possamos multiplicar a tua palavra a muitos corações, que pessoas venham entender que o Senhor é Deus, é soberano, é quem age com poder, com glória. Mas em especial, meu Senhor, eu quero te pedir pelos teus filhos que estão aqui comigo agora, esses irmãos que estão tirando o seu tempo da tarde para aprender da tua palavra e assim poderem crescer e assim, meu Pai, absorver muito mais de tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar na vida dos teus filhos. Te agradeço por tudo, te agradeço por cada um dos visitantes que estão aqui. Em nome do Senhor Jesus eu te oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Amém? Então você tem aí, meus irmãos, uma ideia muito grande, muito legal, né, da coisa. Mas a gente, já oramos, mas a gente está aqui aberto para responder a sua pergunta. Madison faz uma outra pergunta. Você acha que a história de Lázaro e o foco foi uma parábola ou não? Não. Lázaro não foi uma parábola. Veja bem, o que é uma parábola, Madison? Para você entender. Quando nós falamos que algo é uma parábola, nós estamos dizendo de uma história mesmo. Uma história. Vou dar um exemplo aqui. Numa planta tinha uns galhos secos, e aí os galhos secos, né? Estou contando uma história. Agora, quando a gente fala de uma história, de fatos reais, Lázaro não foi parábola porque se trata de um fato real, entendeu? De um acontecimento que de fato ocorreu na vida da igreja, entendeu? Então Jesus foi lá e foi curar. Nós vamos encontrar essa passagem aqui de Lázaro e nós vamos encontrar essas passagens dentro da palavra de Deus, entendeu? Então é interessante que você perceba isso. Existe de fato as parábolas, existe de fato toda a história, mas não podemos confundir a parábola com fatos reais. Por exemplo, quando a Bíblia conta e fala algo do Senhor Jesus Cristo, ele está falando sobre a parábola, tá bom? Fatos reais. Agora a parábola não, é quando Jesus, um semeador saiu a semear, ela dá uma conotação, é uma parábola, uma história que ele conta só para ver se você entende. Você que é servo de Deus passa a entender melhor, entendeu? Então não é exatamente o Lázaro ser uma situação desse tipo, entendeu?
Então a gente só precisa entender quando é que é uma parábola, quando é uma situação que é específica, entendeu? Então, graças a Deus, as parábolas, elas são histórias contadas até assim, mas assim, dizendo a verdade. Ela diz a verdade, mas elas são histórias para ver se alcança. É uma forma de alcançar, vamos dizer, para quem é professor, é uma forma que Jesus utilizou, né, para alcançar aquelas pessoas que estavam lá dispersas, aquelas pessoas que o Senhor Jesus Cristo queria ganhar. Então ele usou a parábola de forma que essa parábola tocasse no coração daquelas pessoas e aquelas pessoas fossem alcançadas e abençoadas e atingidas, entendeu? É desta forma assim. Carlos Carvalho oficial entrou. Você assinou para Carlos oficial? Está aqui. E aí, temos alguma pergunta? Seja bem-vindo, irmão Carlos. Deus conforte o seu coração, Deus te fortaleça, meu irmão. Deus derrame aí a sua graça, levante você e sua família, todos, né, dentro do bom ânimo e alegria e prazer, né? Que Deus esteja com você, meu irmão. Uma coisa aqui, o Ionildo, um método de ensino, mas aí você tem que entender, irmão Ionildo, que tinha alguns propósitos nessa parábola: esconder e não revelar. O Senhor Jesus Cristo não queria falar claramente, porque tinha uma multidão que estava em volta, mas queria falar, esconder, mas assim, ao mesmo tempo que Jesus estava escondendo por parábola, aqueles que eram mexidos e eram tocados com essa parábola, eles acabavam buscando o Senhor Jesus Cristo, entendeu? Eles acabavam indo saber, dizendo assim: tu conta uma parábola, eu fico inquieto, te ligo de noite, tá? Eu vou contar uma aqui, eu me lembrei do irmão Otávio, essa daqui. Eu disse: a gente muitas vezes está na igreja, a gente olha para alguns irmãos e diz: aquele dali é Pedro, aquele dali é João, aquele dali está... E eu falei brincando, o irmão Otávio que está aqui com a gente sabe disso. Aí quando eu estava em casa, já tarde da noite, o irmão Otávio me liga: pastor, foi de noite, falei lá no culto de noite. Quando foi muito tarde, o irmão Otávio me liga: pastor, me diga uma coisa, com qual dos discípulos eu pareço? Aí eu não me aguentei, eu ri só. Mas assim, muito bom, porque são coisas que a gente muitas vezes percebe que nós temos alguns estilos, né? Nós parecemos alguns dos discípulos de Jesus. Talvez nós sejamos como João, como Pedro, outros são como Paulo, né? Pessoas afoitas, pessoas aguerridas, pessoas que têm coragem, outros são mansos, né? Como João, amoroso e tal. E aí a gente vai percebendo essas características de cada um. Nós, como servos de Deus, nós vamos percebendo que nós temos as características que Deus vai nos dando. Mas assim, a gente vai se assemelhar a alguém, a gente vai parecer com algum dos discípulos ali, tá? Então a nossa personalidade vai bater com alguns. Mas aí, se nós não temos a busca de querer saber, de conhecer, de buscar a presença de Deus, não tem jeito, entendeu? Então o servo de Deus, ele tem essa curiosidade, ele vai ter. Mas, por exemplo, tu faz um culto hoje, o cara aparece hoje, nunca mais ele aparece lá, não quer saber de nada. Então o método de ensino não serviu para ele, mas ao mesmo tempo esse método de ensino serviu para afastá-lo, né? Aí o irmão estava dizendo, fato verídico, né? Verdadeiro, né? Então é verdadeiro, ele é mesmo outro venérico, de verdadeiro, o homem está falando difícil. Então o que nós estamos dizendo? É interessante a gente perceber essas situações aí, que a gente vai percebendo assim, que vai tendo curiosidade. Agora aqueles que vão na igreja, ouvem a palavra, não tem nenhum interesse, não tem nenhuma motivação, porque de fato não era de Deus. Outro dia eu falei para o irmão Ionildo, ninguém perde aquilo que não tem, tá? O irmão Ionildo vai se lembrar que eu falei isso para ele. Muita gente tem medo, pastor, vai visitar. Por exemplo, assim, tem gente que eu vejo que nosso grupo aqui tem muitos irmãos que vão lá nos grupos das outras igrejas, escutam, ouvem lá e aí participam e tal, gostam das pregações dos outros pastores e tal. E eu não vejo gente das outras igrejas vindo aqui no nosso. Mas o que eu disse para os irmãos? Eu disse: meus irmãos, eu não me preocupo com isso não. Ninguém perde aquilo que não tem. Então, se eu perder é porque não tinha. Então, se eu tenho de fato esses irmãos comigo, eu não vou perder esses irmãos, porque ninguém perde aquilo que não tem. Você só perde aquilo que você não perde aquilo que você tem.
Agora, aquilo que você não tem é porque não era seu. Então, muitas vezes uma pessoa está aqui no grupo, fica e tal, aí chega uma outra coisa, aí sai, ele vai perder essa motivação. Meus irmãozão, muito bom, muito obrigado. Não dá mais tempo mais para perguntas, estamos encerrando aqui o trabalho, falta só 16 segundos. Que Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado mesmo. Amanhã às 16 horas nós estaremos aqui de novo, contamos com a presença dos amados irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, amém.